volta ao nosso curso de catecismo, nessa nossa segunda aula. Bom, nós estamos investigando o primeiro capítulo do Catecismo da Igreja Católica e agora vamos falar das vias de acesso ao conhecimento de Deus, ou seja, dentro do catecismo é do número 33 em diante, não é? E aqui de 33 a 36 especificamente. E no compêndio é a pergunta número 3. Então, vamos começar do catecismo. O catecismo diz assim: criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e a amar a conhecer e amar Deus, o homem que procura a Deus descobre certas vias para aceder ao conhecimento de Deus. Então veja só, existem caminhos, vias para a gente ter acesso ao conhecimento de Deus. E essas vias, esses caminhos são caminhos racionais, tá? Tudo isso é uma realidade que a nossa razão é capaz de alcançar. Chamamos-las também de provas da existência de Deus. Muito cuidado aqui com a palavra prova, tá? O próprio catecismo explica que não é prova no sentido científico, cabal, não é? Mas prova empírica, como você vai ao laboratório ou você prova um teorema da matemática, não é prova nesse sentido. Não no sentido de provas que as ciências naturais buscam, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes que permitem chegar a verdadeiras certezas. Está entendendo? Então, é aquilo que o cardeal Newman colocava quando ele fazia a comparação com infinitas pequenas certezas, como se fossem pequenos fios de um cabo de aço. Cada um daqueles pequenos fios é muito frágil, mas quando eles estão ali emaranhados, como formando uma corda, né, eles se tornam bastante robustos e sólidos. Então, é possível nós chegarmos a uma certeza a respeito da existência de Deus. Não no sentido das provas das ciências naturais, mas uma certeza, uma convicção interior. Como é isso? Aqui nós temos essa racionalidade que vai investigando. Nós vamos encontrando dificuldades no meio do caminho, mas 1000 dificuldades não fazem uma dúvida. Essa frase também é do cardeal Newman. Você pode ter milhares de dificuldades na sua investigação a respeito de Deus, mas quando você vê aquelas dificuldades e vai resolvendo cada uma delas, elas não são capazes de produzir uma dúvida sequer. Nós vamos produzindo esse grande cabo de aço das nossas certezas, onde pequenas certezas se tornam a grande certeza que sustenta a nossa convicção da existência de Deus. Bom, vamos sair da teoria, né? Vamos passar um pouco para a prática, para o mundo prático. Quais são as vias básicas? Bom, você já ouviu a palavra vias, então você já imediatamente pensa, são as vias de Santo Tomás, as 5 vias de Santo Tomás. Sim, o catecismo vai nesse mesmo caminho. Porém, o catecismo resume um pouco as coisas, colocando 2 vias básicas: o mundo e o homem. A via cósmica e a via antropológica. A gente pode investigar o mundo e ver ali sinais, né, da existência de Deus, mas nós podemos também investigar o homem e o coração do homem e ver ali sinais da existência de Deus. Quais desses 2 argumentos são mais importantes? É difícil saber quais são os 2 mais importantes, porque depende um pouco da cultura da pessoa que recebe esse argumento. Ou seja, durante a Idade Média, né, as provas cosmológicas, ou seja, que partiam do mundo, eram muito mais convincentes. Por quê? Porque a mentalidade do homem na Idade Média era uma mentalidade mais voltada para a investigação dos objetos lá fora, do mundo, do cosmos.
Só que aconteceu que, com o tempo moderno, com Descartes, a partir do século XVII, nós ficamos cheios de dúvidas a respeito do mundo lá fora. Por quê? Porque, enquanto a filosofia antiga, ela era feita ela partia de um maravilhamento, ou seja, o homem abria os olhos e via o mundo ao seu redor e ficava entusiasmado, embasbacado com aquilo. A filosofia moderna, não. A filosofia moderna, ela começou a duvidar. Ela não parte do maravilhamento, ela parte da dúvida, né? Descartes começa a duvidar. Será que eu existo? Bom, eu estou aqui pensando se eu existo. Estou duvidando se eu existo. Ora, a dúvida é um pensamento. Mas aquilo que pensa existe. Então, eu penso, logo eu existo. Esse é o caminho de Descartes. É o caminho do mundo moderno. É um caminho que parte do homem e das suas convicções internas. Então, para os filósofos modernos, para o pessoal que está mais submerso na ciência moderna e nas dúvidas modernas, talvez o caminho antropológico seja o caminho mais convincente. Mas para as pessoas que não estão tanto nesse mundo universitário, o caminho cosmológico convence mais. Não é? Então, vamos ler o Catecismo no número 32. No número 32, o Catecismo, então, fala do caminho cosmológico. Ele diz assim: o mundo, a partir do movimento e do devir, da contingência, da ordem e da beleza do mundo, pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. E ali nós temos um resumo bem breve daquilo que podemos dizer são as 5 vias de Santo Tomás, né? Então, nós podemos partir do movimento, do devir, da contingência, da ordem, da beleza do mundo. Tudo isso nos leva a conhecer Deus como origem e fim do universo. Você vai dizer, mas isso é uma construção medieval, isso daí é um pensamento que, imagina, tão longe do Novo Testamento, né? Nós temos que ter uma fé bíblica, sobretudo os nossos irmãos evangélicos protestantes, eles têm uma birra imensa com a filosofia de Santo Tomás. Por quê? Porque eles acham que a racionalidade só é capaz de produzir ídolos. Então, que se você começa a pensar a respeito da existência de Deus, você só é capaz de confeccionar ídolos, não é nunca capaz de chegar a conhecer Deus. No entanto, a Igreja Católica faz isso em profunda sintonia com o Novo Testamento. Por quê? Está aí a citação de São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20. Eu vou ler para você porque é muito importante essa citação de São Paulo aos Romanos. Ele diz assim: o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles. Entre eles quem? Entre os pagãos, o pessoal que não teve fé, né? Você sabe que São Paulo escreve aos Romanos e ele inicialmente escreve para o pessoal que é de fé cristã e de origem judaica, né? A grande maioria. Mas ele considera também, não tem gente que era pagão, que não tinha a origem judaica, não foi preparado pelo Antigo Testamento. Mas, mesmo assim, esse pessoal que não recebeu a lei, estes pagãos que não receberam a revelação de Moisés, do Antigo Testamento, mesmo assim, eles não têm desculpa. Eles podiam conhecer a Deus. Como? Porque é manifesto entre eles Deus, pois Deus lhe o revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas. Então nós podemos olhar para as criaturas e a partir das criaturas entender que existe um Deus. Mas São Paulo já põe o dedo na ferida. Ou seja,
existe, de alguma forma, no ser humano uma rebeldia. Essa rebeldia vem do pecado original. Porque nós não queremos que Deus exista. Por que tantas pessoas têm uma certa revolta no fato de que Deus existe? Sabe por quê? Porque acontece o seguinte: Deus não é uma historinha da carochinha, não é um mito com o qual ou sem o qual o mundo continua tal e qual, né? Vamos supor, se você acredita ou não na existência dos unicórnios, né? Cavalos que têm um chifre na testa. Eu acho que o unicórnio existe, eu acho que o unicórnio não existe. Então, eu acho que os duendes existem, eu acho que o duende não existe. Quer dizer, Deus não é um duende, não é um unicórnio, que tanto faz se existe ou não existe, a nossa vida continua a mesma. Vai que o unicórnio existe lá em Marte, ou os duendes existem em Júpiter, não me interessa, né? Afinal das contas, isso não muda a minha vida. Mas acontece o seguinte: se Deus existe, isso muda completamente a minha vida. Você sabe por quê? Porque se Deus existe, eu sou para Ele. Se Deus existe, eu não sou para mim. Se Deus existe, eu não sou dono da minha vida. Se Deus existe, Ele é Senhor da minha vida. Se Deus existe, a única atitude possível para o ser humano é a obediência a Ele. É ser um barro que Ele vai modelando, Ele vai confeccionando, Ele vai fazendo. Eu tenho que obedecer, eu tenho que ser dócil a Deus. Porque criaste-nos para vós, diz Santo Agostinho. Está lembrado da aula passada? Muito bem. Antes do intervalo? É isso. Criaste-nos para vós. Então, aqui que está a coisa, né? Aqui está esse grande dilema, essa tensão. O ser humano sabe que se Deus existe, eu não sou Deus. E aqui se instala aquela rivalidade que está lá com Adão e Eva, não é? A serpente disse para Adão e Eva: olha, coma do fruto desta árvore, vocês serão como Deus. Então, nasce essa rivalidade do homem que quer ser Deus sem Deus. O homem que quer ser Deus contra Deus. Eu quero mandar na minha vida. Não sei se você se lembra como era o nome da árvore que Deus proibiu que nós comêssemos no paraíso, que Adão e Eva comessem no paraíso. Chama-se árvore do bem e do mal. O que é essa árvore do bem e do mal? A árvore do bem e do mal significa o poder divino, poder que só Deus tem, de decidir aquilo que é bom e aquilo que é mal. Se Deus existe, o que acontece? Ele me fez. É como, vamos fazer uma comparação. Tem aqui o meu celular, né? Esse aparelho celular está aqui. Existe um engenheiro que pensou esse aparelho, né? E esse aparelho foi feito para ser utilizado de uma forma específica. Eu não posso utilizá-lo de qualquer jeito. Existem regras, né? Se eu quiser usar esse celular debaixo d'água, não vai funcionar. Ele vai estragar. Então eu preciso obedecer o projeto do engenheiro. Assim também é o ser humano. Se Deus existe, então Ele me fez e eu tenho um projeto que eu preciso obedecer. Tem algumas coisas que se eu fizer vai me realizar, isso chama-se bem. E tem outras coisas que se eu fizer vão me destruir, isso chama-se mal. Ou seja, o bem e o mal, quem decide é o Criador, é o projetista, é o engenheiro. É aquele que me fez. Mas se não existe Deus e eu me faço, eu posso ser uma metamorfose ambulante, diz o Raul Seixas, né? Eu posso ser quem eu quiser. Eu sou um homem para além do bem e do mal, diz Nietzsche, filósofo ateu. Está entendendo? Então eu posso mandar na minha vida. Para mim isso não é pecado. Para mim isso não é ruim. Para mim, vejam como o ser humano hoje está completamente submerso numa cultura ateia. A gente vive numa cultura que supõe que Deus não existe.
Por mais que você vá à igreja no domingo, existem ideias na sua cabeça que são ideias que nascem da não existência de Deus, do ateísmo, porque a nossa cultura tem, infelizmente, uma forte tendência ateia. Então, quando você chega e diz, eu é quem sei o que é o certo, eu acho que isso não é pecado, você está se colocando no lugar de Deus. Deu para entender? Então é por isso que, por mais que a gente medite, por mais que você veja, vamos supor, a teoria do Big Bang, né? Existiu um dia, o universo era do tamanho de uma ervilha, muito denso, muito quente, etc e tal, e aconteceu uma singularidade e aquilo explodiu, e a grande explosão atômica deu origem ao universo, há 14 bilhões de anos atrás. Parabéns para você nessa data querida, tudo bem, tudo bem. E antes da ervilha, o que havia? Né? Aquilo tem que ter vindo de algum lugar. Não, aquilo sempre existiu desde toda a eternidade. Bom, e por que é que desde toda a eternidade as coisas eram simplesmente perfeitas, tranquilas, e de repente, um belo dia, o negócio resolveu explodir? Tem que haver uma ação, não é? Tem que haver uma causa. É a causalidade. Então, por isso Santo Tomás argumenta. Né? Ele começa argumentando o movimento, depois o devir, ou seja, a passagem do ato para a potência, depois ele argumenta com relação à contingência absoluta, etc. São os vários argumentos de Santo Tomás que vão mostrando de forma bastante convincente para pessoas que olham para o cosmos que, na verdade, você não pode ficar protelando o problema para trás para sempre. É uma desonestidade, né? Na verdade, você tem que considerar que Deus, né, é a origem de tudo. Tem que ter existido um princípio, algo que deu início. Não é possível que as coisas sejam levadas para trás eternamente. Esse é basicamente o argumento de Santo Tomás de Aquino. Porém, interessantemente, o que o Catecismo cita, não é, nesse número 32 não é Santo Tomás, ele cita Santo Agostinho. Vamos ler essa bela citação de um sermão de Santo Agostinho. Ele diz assim: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu. Interroga todas essas realidades, todas elas te respondem: olha-nos, somos belas, sua beleza é um hino de louvor. Essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez, senão o belo, não sujeito à mudança? Não é? A gente vê isso concretamente no argumento da beleza, mas também, por exemplo, no argumento da ordem. Não é? Por que o mundo é criado segundo uma ordem? Você veja o nosso próprio corpo. Não é? Nosso corpo, ele tem toda uma lógica. Por exemplo, quem foi que distribuiu as tarefas, né, entre o meu olho, o ouvido não enxerga, né? O olho não ouve. Você olha para o tubo digestivo, por exemplo, onde os aminoácidos começam a ser digeridos na boca, depois as proteínas no estômago, as gorduras vão no fígado, os açúcares com o pâncreas e assim por diante. Essa divisão de tarefas perfeita, inteligente, quem foi que fez? O acaso não gera essa ordem. O acaso só gera confusão. Um macaco sentado na frente de uma máquina de escrever durante 14 bilhões de anos não compõe os Lusíadas de Camões. Ele compõe desordem. Né? Ele não compõe uma belíssima poesia. Ele compõe desordem. Então, aqui é que está a realidade desses argumentos cosmológicos. O Catecismo não para por aí. No número 33, ele fala do homem.
E qual é o argumento que nós encontramos no homem? Bom, aqui nós vemos Deus como algo necessário para a própria alma humana. Vamos ler o texto do Catecismo concretamente. Ele diz assim: com sua abertura à verdade e à beleza, com seu senso de bem moral, com sua liberdade e a voz de sua consciência, com sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Mediante tudo isso, percebe sinais de sua alma espiritual, como semente de eternidade que leva dentro de si, irredutível à só matéria. Uma citação da Gaudium et Spes. Sua alma não pode ter origem senão em Deus. Número 34. O mundo e o homem atestam que não têm em si mesmos nem seu princípio primeiro, nem o seu fim último, mas que participam do ser em si, que é sem origem e sem fim. E assim, por essas diversas vias, o homem pode aceder ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim último de tudo, a que todos chamamos Deus. Quod omnes dicunt Deum, a frase de Santo Tomás de Aquino. O mundo e o homem são capazes de nos levar para Deus. Vamos parar um pouquinho naquele número 33. Como é que o homem pode nos levar para Deus? Veja, primeira coisa, nós vemos em nós, na nossa alma, nós temos uma sede de sentido. Nós precisamos de um sentido para a nossa vida. Nós ficamos insatisfeitos se as coisas não têm sentido. Nós notamos que essa insatisfação não está nos animais, não é? Por exemplo, as vacas não ficam deprimidas porque elas não têm sentido de vida, não é? As aves do céu não ficam planejando um sentido para a sua vida. E, no entanto, o ser humano, se ele não se realiza, se ele não encontra um sentido da sua vida, ele se deprime. Então, veja concretamente na sua vida. Qual é o sentido de você ir para a escola? Eu vou à escola, padre, porque depois da escola eu quero ir para a universidade. Então, veja, o sentido daquele período chamado escola está fora dele. Está num outro período chamado universidade. E qual é o sentido de você ir para a universidade? O sentido de eu ir para a universidade é que eu quero arranjar um emprego muito bom. Então o sentido daquele período chamado universidade está fora dele, o tempo do seu emprego. Notou? Por lógica, o sentido de uma coisa está fora da coisa. O sentido da escola está na universidade, o sentido da universidade está no trabalho. E qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da história humana inteira? Por lógica, o sentido da vida só pode estar no além-vida. O sentido da história só pode estar no além-história. Então, aqui nós temos uma escolha. Ou Deus existe, e existe um sentido para a minha vida, ou então, esta vida é absurda e nós podemos começar a nos deprimir, nos angustiar. Essa depressão, essa angústia, essa náusea foi a opção dos filósofos existencialistas que disseram, não, Deus não existe mesmo, então de fato a vida é absurda, vamos cometer suicídio. Mas esse tipo de atitude e de escolha não me parece que seja nem sábia e nem honesta. Por que existe uma desonestidade nisso tudo? Porque se nós formos honestos, nós iremos compreender que tudo ao nosso redor parece ter sentido. Por que é que só eu sou absurdo? Tudo tem sentido. Eu olho para uma planta, né? E eu vejo que aquelas folhas lá têm um sentido pela fotossíntese que tem que fazer, etc. Eu vejo as raízes que elas têm sentido por aquilo que elas têm que captar do solo. Tudo tem um sentido, uma lógica, uma ordem, uma beleza. Por que é que só eu? Por que é que só o ser humano é absurdo? Por que é que só eu sou uma piada de mau gosto? Existe alguma coisa errada nisso? Sim. E o que há de errado é simplesmente o fato de que
os filósofos existencialistas não querem dar o braço a torcer que Deus existe. Porque se Deus existir, eles são para Deus, eles vão ter que obedecê-lo. Né? Como diz Nietzsche no seu Assim Falou Zaratustra, existe um capítulo chamado A Ilha dos Bem-Aventurados, em que ele diz assim: irmãos, vou abrir-vos o meu coração. Se os deuses existem, como poderia eu suportar não ser um Deus? Logo, os deuses não existem. Está entendendo? O gato se escondeu e deixou o rabo de fora. Ou seja, Nietzsche está mostrando ali claramente que não é que ele chegou à não existência de Deus através de um processo honesto de busca científica, mas é que ele precisa concluir que Deus não existe, porque aquilo é insuportável para ele, porque a existência de Deus é insuportável para ele. E é essa a grande realidade da maior parte dos filósofos ateus. Existe uma profunda desonestidade nisso tudo. Então, o homem é um caminho também de acesso para Deus. Número 35, para concluir, as faculdades do homem o tornam capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Mas, para que o homem possa entrar em sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder acolher essa revelação na fé. Contudo, as provas da existência de Deus podem dispor à fé e ajudar a ver que a fé não se opõe à razão humana. Então vejam só, o número 35 é só para dizer o seguinte: nós falamos aqui da razão, pela razão eu vejo que Deus existe porque eu olho para o mundo, pela razão eu vejo que Deus existe olhando para o homem, são as duas vias, a via do mundo, a via do homem. Muito bem. No entanto, Deus não quis parar aí. Deus quis se revelar. Não existe só a razão, existe também a fé. E é a respeito disso, né, que nós iremos falar ao longo do nosso catecismo. O catecismo é um livro da fé, não é um livro de filosofia. Essas primeiras reflexões filosóficas que nós fazemos aqui, né, nesse primeiro capítulo, é simplesmente para dizer que todo o nosso empenho e o nosso esforço que nós iremos fazer ao longo desse longo curso de catecismo não é algo que não tem nada a ver com a razão. Então, nós podemos e devemos estudar as provas da existência de Deus, devemos e podemos estudar a realidade de que Deus existe. Se você quiser se aprofundar nisso, o que eu aconselho para você é que você, então, participe do curso de Teodiceia. Pode olhar aí no site, né? Você que é assinante, você tem acesso a esse curso de catecismo, mas tem acesso também ao curso de Teodiceia. Então, aqueles que se sentirem instigados mais nesse âmbito filosófico de diálogo com filósofos ateus, etc., existe um curso inteiro já feito, que já está aí disponível no site, não é? Que é o curso de Teodiceia. Tá bom? Então, encerramos aqui o assunto. Eu não vou analisar as 5 vias de Santo Tomás de Aquino, porque já está feito isso no curso de Teodiceia. E nem o catecismo trata isso com essa profundidade. Tá? Mas existem esses argumentos racionais e bastante convincentes da existência de Deus. Tá bom? Então, nós ficamos por aqui. Fica o convite para você continuar nos seguindo na semana que vem, nessa nossa aula de catecismo. Como você está vendo, a aula de catecismo, ela trata de temas bastante instigantes e importantes. Você pode assinar o nosso site para ter acesso a esse curso de forma integral. As primeiras aulas que estão aí são gratuitas, mas logo, logo nós iremos exigir de você a assinatura. Então, nos ajude nisso, né? Nos ajude. Uma vez que você faz a assinatura, deixa eu já explicar para você uma coisa que é uma pergunta bastante frequente. Nós, por enquanto, ainda não estamos permitindo o download, ou seja, de você baixar essas aulas que estão aí à disposição por assinatura. Mas isso vai acontecer. Uma vez que você tem acesso, né, aos cursos pela sua assinatura, você pode baixar essas aulas e assistir com um grupo de amigos, quem sabe na sua grupo de catequistas da paróquia, podem fazer o curso de catecismo juntos. Então, veja, eu não exijo que, vamos supor, se você tem um grupo, uma turma de 20 pessoas,
Eu não exijo que os 20 sejam assinantes. Basta que um faça assinatura, faça o download e, então, coloca isso para toda a sala de aula. Está entendendo? O que nós não gostaríamos que você fizesse é que você fizesse o download dessa aula e depois comercializasse e ganhasse dinheiro com ela, porque não é a finalidade. E segunda coisa, nós não gostaríamos também que você colocasse esse conteúdo que é pago para os assinantes à disposição na internet. Então, não sei se está dando para entender. Né? Vamos supor que você é um seminarista, você já tem, lá você recebeu a doação do seu seminário, você tem a bolsa de estudos para ter acesso ao site. Muito bem, você faz o download e repassa para os seus colegas. Está entendendo? Não tem problema nenhum. Ou seja, a palavra de Deus não está amarrada. Mas acontece que existe um campo, não é, que eu gostaria de reservar para nós aqui do site, que é o campo da comercialização, ou seja, para ganhar dinheiro é somente aqui no site, ou seja, acesso a esse conteúdo mediante pagamento é através do site. E segunda coisa, acesso pela internet. Por favor, eu peço encarecidamente que não coloquem em nenhum site esse conteúdo que é pago. Conteúdo gratuito, meu irmãozinho, faça o que quiser com ele, né? Mas o conteúdo pago, não. O conteúdo pago é só mediante a assinatura. É a forma que nós encontramos para poder manter o nosso site no ar e termos assim pessoas que de fato nos ajudam para a manutenção do site. O Padre Paulo não dá conta de tudo, né? Existe uma equipe que mantém o diálogo com você, que de alguma forma está também assessorando você nessa experiência do site padrepauloricardo.org. Nós voltamos semana que vem, que então vamos encerrar com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus de infinita misericórdia e bondade, abençoai esses vossos filhos e filhas e concedei-lhes, Senhor, a vossa graça e a vossa paz. Que eles cresçam no conhecimento da vossa verdade e na fidelidade da vossa Santa Igreja. Maria, Mãe Santíssima, Senhora nossa, intercedei por nós e cobri-nos com vosso manto de amor. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.